Era noite no convento, e um silêncio vivo cobria as celas como um manto de mistério. Santa Catarina de Bolonha, de joelhos diante do Santíssimo, suplicava ao Senhor que lhe revelasse como as famílias da terra poderiam conservar a bênção dentro de suas casas quando tantas sombras pareciam rondar os lares. Enquanto seus lábios murmuravam uma oração simples e ardente, a graça a arrebatou num lampejo. A capela desapareceu aos seus olhos externos, em seu lugar, abriu-se um vasto panorama espiritual de cidades, vilas e campos vistos por dentro como se os telhados, muros e portas fossem transparentes para a luz de Deus. Em cada casa que lhe era mostrada, havia uma vibração diferente, algumas vibravam em dourado, como se uma música silenciosa as envolvesse, outras pareciam frias, com tons cinzentos e azulados, onde a oração era rara e a esperança frágil. Então Catarina viu anjos como sentinelas estacionados à soleira de certos lares, e percebeu, não por raciocínio, mas por conhecimento infuso, que aqueles anjos permaneciam por uma convidação contínua, a qual não era feita por palavras, mas pelos sinais de fé que aquele lar sustentava com amor. Não é magia, disse-lhe interiormente o Senhor, é memória. Onde o meu nome é lembrado, minha presença é honrada. Onde sois lembrados de mim com o corpo, com os olhos, as mãos, os gestos, os objetos, o coração é acordado, e a bênção encontra morada. A santa contemplou então a visão dos 7 objetos que mais claramente chamavam os anjos para dentro de casa: o crucifixo, a água benta, as imagens sagradas, o rosário, a Bíblia Sagrada, o escapulário e as velas abençoadas. Não eram talismãs, eram sacramentais e sinais que o céu havia inspirado à Igreja para educar os sentidos, acordar a alma, dispor o coração e proteger as fronteiras invisíveis do lar. Cada um aparecia diante dela como uma pequena tocha, distinta em cor e brilho, e quando unidos, formavam um círculo de luz ao redor da família como muralha, como braços estendidos dos próprios anjos. Catarina compreendeu que o inimigo não teme matéria, mas odeia a memória viva do Cristo que esses sinais suscitam. Onde a cruz é passada com indiferença, ali a casa fica sem guarda. Onde a palavra não é aberta, a mente se dispersa. Onde a oração não se acende nos dedos, o coração esfria. Por isso a visão insistia: 7 sinais, 7 lembranças, 7 portas de bênção, não para prender Deus, mas para abrir a nós mesmos a Ele. A santa viu lares ricos corretos por fora e vazios por dentro, e viu casinhas pobres, paredes ásperas, móveis gastos que brilhavam como oratórios do céu, porque ali a cruz era beijada, a água benta aspergia os quartos, as imagens falavam aos olhos, o rosário marcava o tempo, a Bíblia respirava sobre a mesa, o escapulário lembrava a consagração, e uma vela acesa dizia: a luz venceu. Com lágrimas, Catarina pediu licença para gritar à terra o que aprenderá: guardai em vossas casas sinais que guardem o vosso coração. Se essa mensagem já está tocando algo em seu coração, escreva nos comentários: Santa Catarina, abençoe minha casa. E una-se a uma corrente de fé que atravessa o tempo e o invisível. A visão prosseguiu com ternura pedagógica. Cada objeto era apresentado com um contrapeso, a tentação que mais o ameaça. Ao crucifixo, a tentação da distração; a água benta, a tentação da superstição; as imagens, a tentação da vaidade sem oração; ao rosário, a tentação de rezá-lo como quem conta moedas; a Bíblia, a tentação de deixá-la muda, fechada, enfeite; ao escapulário, a tentação de usá-lo sem conversão; a vela abençoada, a tentação de trocá-la por qualquer luz sem sentido. E o Senhor sussurrava: não vos peço perfeição repentina, peço fidelidade humilde. Aprendei a usar o que eu vos dei, não como peso, mas como ponte. Catarina viu então mães e pais desenhando o sinal da cruz com água benta na testa dos filhos, idosos beijando o crucifixo em noites de aflição, jovens que voltavam à palavra depois de um dia duro, famílias que se reuniam ao redor de uma vela e murmuravam: fica conosco, Senhor. E percebeu que ali, sem aparato, sem barulho, sem espetáculo, o céu entrava.
Catarina aproximou-se no espírito do primeiro objeto, o crucifixo. Não viu um adorno, viu uma janela para o mistério pascal. O Cristo pregado com os olhos de misericórdia, parecia respirar sobre a casa onde era amado. Em alguns lares ela percebeu a cruz em local de honra, iluminada discretamente, em outros, escondida atrás de porta, quase pedindo licença para falar. A casa fala do coração, compreendeu. Quando a cruz fica visível e venerada, o sofrimento encontra sentido. A doença não é maldição. O desemprego não é abandono. A discussão não se torna condenação. A cruz ali educa. Catarina viu mães que na madrugada de uma febre tocavam o crucifixo nos lábios e diziam: "Une, Jesus, a tua dor à nossa." Viu esposos que diante de uma ferida antiga, encostavam a testa na cruz e pediam: "Ensina-nos a perdoar." Viu jovens que, tentados por 1000 vozes, olhavam para os cravos e entendiam: o amor custa, mas salva. E entendeu porque o inimigo odeia a cruz, porque ela desmonta suas promessas fáceis e recorda a vitória de Cristo. Mas a cruz não age sozinha, pede resposta, olhar, ajoelhar, beijar, agradecer. O beijo no crucifixo, disse-lhe o Senhor, é o amém do corpo. O segundo objeto brilhou como um pranto de alegria, a água benta. Para a santa, ela não era poeira de costume, era a memória viva do batismo. Ela viu pais aspergindo os cômodos ao amanhecer, fazendo o sinal da cruz na porta de entrada, pedindo a paz para quem entra e para quem sai. Em sua visão, cada gota que tocava a casa abriu caminho para luzes pequenas, como vagalumes que espantavam pensamentos pesados, opressões antigas, cansaços que viraram sombra. Catarina percebeu 2 enganos: usar sem fé como se fosse um ritual vazio, ou esperar milagres sem conversão. E ensinou: usa-a como quem lembra quem és, batizado, propriedade de Deus, destinado ao céu. Viu jovens aspergindo o quarto antes de estudar, idosos abençoando o travesseiro, casais marcando a fronte um do outro. Que a paz de Cristo repouse aqui. As almas do purgatório, em sua experiência mística com histórias futuras, pareciam sorrir aliviadas quando alguém na terra lançava água benta e oferecia um Pai Nosso por elas. A bênção é ponte, escutou. O terceiro objeto foi mostrado como um alfabeto da fé para os olhos, as imagens sagradas. Catarina não viu idolatria, viu pedagogia. Assim como a memória do corpo precisa de fotos, disse o Senhor, a memória da alma precisa de ícones. Em casas onde um ícone de Cristo reina com simplicidade, onde Maria é lembrada com um olhar de filha, onde um santo amigo sorri da parede, a oração volta mais depressa. A santa viu lares sem imagem alguma, bonitos e estéreis, e outras casas simples onde uma pequena estampa inspirava suspiros de amor entre panelas, livros e tarefas. Viu também o risco: imagem sem oração vira enfeite, imagem com oração vira janela. Ao passar pela sala, um breve Jesus, eu confio em vós, ao deitar, mãe, envolve-nos, ao sair, santo, caminhai conosco. Devagar, o lar aprende a rezar com os olhos, a mente os lábios. E os anjos, humildes, se alegram. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina e ative o sininho-sino. Cada vídeo aqui é uma ponte entre você e as verdades eternas que os santos nos revelam. Seu clique pode transformar vidas. Quando o quarto objeto se apresentou, o ambiente cheirou a jardim, o rosário. Na visão, as contas pareciam orvalhos presos a uma corda, e cada Ave Maria abria uma rosa diante de Maria, que as tomava com doçura e as entregava ao filho. Catarina viu famílias segurando o rosário com dedos cansados, após um dia duro, e exatamente ali o milagre. Não era eloquência, era fidelidade, não era perfeição, era perseverança. Pela janela da visão, viu crianças inquietas que na terceira dezena se aquietavam como por encanto, idosos que na quinta, sorriam ao lembrar graças antigas, casais feridos que aprendiam a cadenciar o perdão ao ritmo das contas. Este cordão, disse-lhe o céu, é um trilho. Pelo trilho, os trens da graça chegam em horário certo. O inimigo tenta desprezar,
é repetição vazia ou adiar. Amanhã eu rezo, e perde quando a família diz: hoje mesmo cansados rezaremos. O quinto objeto desdobrou-se como um livro que respira, a Bíblia Sagrada. A santa percebeu nitidamente dois estados: Bíblias fechadas belas, intocadas, sem voz, e Bíblias abertas gastas, sublinhadas, falantes. Em casas onde a palavra dorme, a confusão cresce. Em casas onde a palavra acorda, o coração aprende a escutar. Catarina viu um pai lendo um salmo em voz baixa, e como quem não quer nada, a tempestade interior do dia foi abaixando. Viu uma mãe meditando o evangelho e escolhendo calar numa discussão. Viu um jovem encontrando em Provérbios a coragem de fugir de uma tentação. Quando eu falo, disse o Senhor, minhas palavras fazem o que dizem. Ela entendeu que não é preciso muitas páginas, é preciso constância. Uma passagem ao amanhecer, um versículo à tarde, um capítulo no domingo, a casa aprende o som de Deus. Sobre a mesa, uma vela, ao lado, um crucifixo, perto, um caderno de gratidão. A palavra ganha corpo, cai no cotidiano, vira pão. O sexto objeto apareceu como um pequeno hábito de guerra, o escapulário. A santa o viu como veste mínima que lembra uma veste maior, a consagração a Maria. Onde o escapulário é apenas adereço, ele pesa; onde é compromisso, ele protege. Catarina percebeu que muitos o iniciavam por tradição da família, e o céu não desprezava o começo, ao contrário, aproveitava-o para chamar a uma vida nova. Traze sobre ti um sinal, torna-te sinal. Viu adolescentes descobrindo no escapulário um lembrete santo, contra certas modas do mundo. Viu profissionais voltando ao trabalho e ao sentir o tecido no peito, lembrando-se de quem são. Viu enfermos com os dedos presos na fitinha repetindo: mãe, fica comigo. O inimigo zomba, é só um pano, e perde quando a alma responde: é a minha promessa. Na pedagogia do céu, um gesto mínimo, vestir um sinal, rasga caminhos para gestos maiores. Confissão mais frequente, comunhão mais fervorosa, caridade mais concreta. Por fim, o sétimo objeto brilhou com uma chama que não fazia sombra, a vela abençoada. Em sua visão, Catarina viu noites pesadas, quartos insones, medos antigos, e em todos esses cenários, alguém acendia uma vela e murmurava: Jesus, fica conosco. A luz pequena rompia o peso e ensinava um segredo: não é a claridade física, é o gesto de fé que fere as trevas. A vela consagrada é catequese para os sentidos. Cheiro de cera, luz que dança, calor discreto, tudo diz: o mundo não é todo, o Cristo está aqui. A santa viu famílias reunidas em torno de uma Bíblia aberta e de uma vela acesa, lendo um parágrafo e agradecendo 3 graças do dia. Viu enlutados trazendo uma vela ao lado do crucifixo, afirmando, contra o desespero: a morte não tem a última palavra. Viu visitantes inquietos que, ao verem a pequena luz, suspiravam sem saber por quê, e um peso caía. Vigilante, o céu avisou: não transformar a vela em amuleto, não apagar as dívidas do amor com cera, não trocar a conversão por um gesto bonito. Acende para rezar, sussurrou o Senhor, e reza para acender o coração. Quando os 7 objetos se compuseram no mesmo quadro: crucifixo, água benta, imagens, rosário, Bíblia, escapulário e velas abençoadas, Catarina viu uma casa inteira se tornar oratório. Não quer dizer vida sem lágrimas, quer dizer lágrimas com sentido. Não é blindagem contra provações, é força para enfrentá-las. As portas não se fecham ao mundo, abrem-se ao céu. E porque a graça gosta do concreto, o concreto educa a graça. A cruz na parede lembra a humildade, a água benta ensina o pertencimento, a imagem puxa o olhar. O rosário marca o tempo, a palavra modela a mente, o escapulário amarra a promessa, a vela treina a vigilância. Fazei isso, dizia a visão, e vossos anjos terão onde pousar. Agora reza comigo, colocando tua casa dentro desta súplica: Senhor Jesus, abençoa meu lar. Que o crucifixo seja nossa escola de amor, que a água benta lave nossos medos, que as imagens mantenham nossos olhos em ti, que o rosário una nossa família, que a tua palavra nos converta.
Que o escapulário nos recorde a consagração, que a luz da vela abençoada vença toda treva. Santo anjo do Senhor, guarda nossas portas. Santa Maria, cobre-nos com teu manto. Santa Catarina de Bolonha, intercede por nós para que nunca faltem em nossa casa estes 7 sinais e, sobretudo, o amor que eles significam. Amém. Se esta mensagem tocou seu coração, faça algo agora por aquelas almas que esperam por sua caridade. Reze por elas, ofereça uma missa, compartilhe esta revelação com quem precisa. Sua oração pode ser a única ponte entre uma alma sofrida e o abraço eterno de Deus. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina, ative o sino e nos ajude a espalhar essas mensagens que não vêm da terra, mas do céu. Escreva nos comentários: Santa Catarina, que minha oração alcance quem mais precisa, e junte-se a esta corrente de luz e intercessão. Compartilhe com alguém que você ama. Uma alma pode ser salva pela sua fé. Vamos ajudar as almas do purgatório? Sim, elas precisam muito de nossa oração. Sempre que possível, ofereça missas por elas. Agora segue uma sequência da oração de Santa Gertrudes, que cada vez que rezada, salva 1000 almas do purgatório. Eterno Pai, eu vos ofereço o preciosíssimo sangue de vosso divino Filho Jesus, em união com todas as missas que hoje são celebradas em todo o mundo, por todas as santas almas do purgatório, pelos pecadores de todos os lugares, pelos pecadores da Igreja Universal, pelos de minha casa e meus vizinhos. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o preciosíssimo sangue de vosso divino Filho Jesus, em união com todas as missas que hoje são celebradas em todo o mundo, por todas as santas almas do purgatório, pelos pecadores de todos os lugares, pelos pecadores da Igreja Universal, pelos de minha casa e meus vizinhos. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o preciosíssimo sangue de vosso divino Filho Jesus, em união com todas as missas que hoje são celebradas em todo o mundo, por todas as santas almas do purgatório, pelos pecadores de todos os lugares, pelos pecadores da Igreja Universal, pelos de minha casa e meus vizinhos. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o preciosíssimo sangue de vosso divino Filho Jesus, em união com todas as missas que hoje são celebradas em todo o mundo, por todas as santas almas do purgatório, pelos pecadores de todos os lugares, pelos pecadores da Igreja Universal, pelos de minha casa e meus vizinhos. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o preciosíssimo sangue de vosso divino Filho Jesus, em união com todas as missas que hoje são celebradas em todo o mundo, por todas as santas almas do purgatório, pelos pecadores de todos os lugares, pelos pecadores da Igreja Universal, pelos de minha casa e meus vizinhos. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o preciosíssimo sangue de vosso divino Filho Jesus, em união com todas as missas que hoje são celebradas em todo o mundo, por todas as santas almas do purgatório, pelos pecadores de todos os lugares, pelos pecadores da Igreja Universal, pelos de minha casa e meus vizinhos. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o preciosíssimo sangue de vosso divino Filho Jesus, em união com todas as missas que hoje são celebradas em todo o mundo, por todas as santas almas do purgatório, pelos pecadores de todos os lugares, pelos pecadores da Igreja Universal, pelos de minha casa e meus vizinhos. Amém.